Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula ao vivo de física, beleza? Lembrando que essa aula será voltada cronologicamente para a turma da UERJ de manhã, tá? Então, eu vou seguir com a cronologia da turma, com o que nós tínhamos visto e com o que nós vamos ver ainda, beleza? Lá no dia 31, na terça-feira passada, o que nós vimos? Nós fechamos a parte de vetores, né? E começamos a ver, né, o primeiro tipo de movimento que nós temos, que é o MRU, um movimento que é retilíneo e uniforme, beleza? Esse movimento ocorre em linha reta e a sua velocidade é constante, a sua velocidade é uniforme, ela não varia, beleza? E aí, nós vimos algumas coisas importantes relacionadas a esse movimento, nós vimos o conceito de variação de posição, variação temporal, o conceito de velocidade média, vimos também os gráficos posição por tempo, ou seja, como a posição de um corpo se comporta com o decorrer do tempo. Vimos o gráfico também velocidade por tempo e também vimos alguns conceitos importantes que vocês têm que dominar, que é o conceito de movimento progressivo e o movimento retrógrado, beleza? Sendo que nós não terminamos ainda de falar de MRU, nós ainda vamos terminar, falta só uma coisinha. E aí vamos terminar de falar de MRU agora e já vamos entrar no movimento retilíneo uniformemente variado. Hoje nós vamos ver outro tipo de movimento, beleza? Então vamos lá. O que falta aqui para nós vermos, né, para nós fechar a parte de MRU? Falta nós prestar atenção nessa equação aqui que eu vou apresentar para vocês, beleza? Essa equação pode ser chamada de equação ou função, né? É a equação horária da posição, beleza? Essa equação é uma ferramenta muito importante para a parte de movimento retilíneo uniforme, tá? E como é que nós chegamos nela? É bem tranquilo. Nós temos aqui, lembra o que era ΔS? Ora, ΔS é variação de posição. E como toda variação, é alguma coisa final menos inicial. Então, a variação da posição é posição final menos posição inicial. A variação temporal é o tempo final menos o tempo inicial. Então, eu substituí esses termos na equação da velocidade média. Lembra que a velocidade média é ΔS sobre ΔT? Beleza? E aí, olha só, se eu substituir, olha como que fica. A velocidade média vai ser a posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial, beleza? E aí o que acontece? Eu estabeleci um valor para tempo inicial. Esse valor é zero. O que isso quer dizer? Quando o meu movimento começou a ocorrer, eu comecei a cronometrar e o meu cronômetro estava no zero, beleza? Então o tempo inicial eu coloquei zero. Então fica TF menos zero, beleza? Finalmente, nós temos essa relação aqui, que é a velocidade média, é a posição final menos a posição inicial sobre TF. Tá? Se eu multiplicar cruzado e ajeitar essa equação, eu chego na equação da posição, né? A equação horária da posição do MRU. Beleza? Não confundam essas equações. Hoje nós veremos outras e é importante que vocês não confundam. Beleza? Então, nós temos aqui a posição final de um corpo, ela poderá ser dada pela posição inicial, né, mais a velocidade média vezes o tempo, beleza? Então, aqui, essa equação é a função horária da posição do MRU, tá? E o que é importante vocês enxergarem nessa equação? É importante que vocês consigam comparar. Se vocês virem em matemática, a parte de função, vocês vão ver a função do primeiro grau, chamada função afim. E é importante que vocês saibam comparar essa equação horária com uma função afim, beleza? Como é que nós fazemos isso? Vocês lembram do formato da função afim? Uma função afim tem esse formato aqui, ó. Y é igual a ax mais b, beleza? Então, nós podemos comparar assim com uma função afim. Por que nós podemos? Porque uma função do primeiro grau é uma reta. Tá? Qual é o gráfico de uma função do primeiro grau? É uma reta.
E qual é o gráfico de... Lembra quando nós vimos os gráficos posição por tempo no MRU? Quais eram aqueles gráficos? Eram retas. Ou era uma reta crescente ou era uma reta decrescente. Beleza? Então, essa função horária da posição também é uma reta. Beleza? E aqui nós temos lá na função afim que o y é o termo dependente, o x é o termo independente, mas o mais importante, o a é o coeficiente angular, beleza? Ou seja, o nosso coeficiente angular aqui vai ser a velocidade média, tá? E o b é o coeficiente linear. O coeficiente linear vai ser o S0, a posição inicial, beleza? Então nós temos aqui um termo dependente, que é a posição final, o termo independente, que é a posição final. Na verdade, aqui deveria ser a posição inicial, tá? Vezes a velocidade, que é o coeficiente angular, e o coeficiente linear, posição inicial, beleza? Então, é importante vocês compararem essa equação horária da posição do MRU com uma função afim, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a ver o nosso segundo tipo de movimento, tá? Nós fechamos a parte de MRU, beleza? Falamos sobre velocidade média, falamos sobre variação de posição, variação temporal, função horária da posição. Então é importante que vocês degustem um pouco melhor esses termos, esses conceitos, né? E principalmente gráfico, galera. Cara, gráfico cai direto na prova da UERJ, gráfico de cinemática cai muito, então é importante que vocês saibam interpretar gráficos, beleza? Nós começaremos a ver agora o MRUV, que é um movimento que é retilíneo, porém ele vai ser uniformemente variado. O movimento vai continuar sendo dado em linha reta, porém esse movimento vai ter a sua velocidade variada a uma taxa constante, beleza? Como é que funciona isso? Nós não teremos mais a velocidade constante, vamos ter a velocidade que vai mudar a todo tempo, beleza? Então, olha só, eu montei aqui um esqueminha para apresentar esse movimento para vocês, tá? Nós temos aqui a direção X, beleza? O nosso referencial para a direita, beleza? Ou seja, qualquer grandeza vetorial que estiver para a direita, ela é positiva, tá? E aí, eu tenho aqui a origem do meu eixo, o zero, e eu tenho um corpo que está se movimentando nesse eixo X, tá? E aí eu tirei duas fotos. A primeira foto, o corpo estava nesta posição, que eu chamei de posição inicial, beleza? Essa foto foi tirada em um tempo inicial t0, e a velocidade do corpo eu chamei de velocidade inicial. O corpo estava com uma certa velocidade, beleza? Aí passou um tempo, certo? O corpo se locomoveu, o corpo variou a sua posição, e eu fui lá e tirei outra foto desse corpo. E nesta foto eu detectei outras informações. Eu detectei que o corpo estava em uma posição final. Essa foto foi tirada em um tempo final e a velocidade do corpo mudou. A velocidade do corpo eu chamei de velocidade final. De tal forma que a velocidade final é diferente da velocidade inicial. Beleza? Tá, mas lá no MRU nós vimos que a velocidade era constante. A velocidade não mudava. Sim, beleza. Aqui nós temos uma velocidade que muda, uma velocidade que varia. Ela não é constante. Beleza? Então, olha só, nós temos um corpo que variou a sua posição, tá? Ele tem um ΔS, ele variou essa posição em um determinado tempo, ele tem uma variação temporal também, tá? E agora nós temos também uma variação de velocidade, um ΔV. Um ΔV que, claro, vai ser VF menos V0, a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? Lembrando que variação em física é sempre alguma coisa final menos alguma coisa inicial, beleza? E aí, olha só, qual é o fator, o que faz com que um corpo mude a sua velocidade, beleza? O fator responsável por isso é a aceleração do corpo. A aceleração do corpo vai fazer com que esse corpo varie a sua velocidade em um certo tempo,
beleza? Então, se eu pegar esse ΔV e dividir por ΔT, eu encontro um outro conceito em física chamado de aceleração média. Então, a aceleração ela vai ser dada através da razão entre ΔV e ΔT. Tá? Então, se eu tenho um corpo que varia a sua velocidade em um certo tempo, eu tenho aqui ΔV sobre ΔT, a aceleração desse corpo. Beleza? Agora, olha só, pessoal. Vou continuar aqui com o mesmo esquema. Um corpo que se movimenta na direção do eixo X para a direita, beleza? A sua velocidade está a favor do referencial, ok? A sua velocidade é positiva e a sua velocidade varia em um certo tempo, tá? E quando eu olho para esse desenho, o que eu percebo? Eu percebo que a velocidade do corpo aumentou. Olha aqui, olha o tamanho do vetor V0. Olha o tamanho do vetor velocidade inicial. Olha o tamanho do vetor velocidade final. Eu tenho um corpo que aumentou a sua velocidade, beleza? É como se você estivesse em um carro, esse carro estivesse a 20 km por hora e você apertasse o acelerador, né, pisasse no acelerador e esse carro fosse para, por exemplo, 40 km por hora. A velocidade variou e ela variou aumentando de 20 para 40 km por hora, beleza? Então eu tenho aqui uma velocidade do corpo variando e aumentando. E eu tenho aqui, olha só, uma aceleração. A aceleração é responsável por isso, tá? Então, eu tenho uma aceleração também que está a favor da velocidade, ou seja, tanto a aceleração quanto a velocidade estão para a direita no mesmo referencial do eixo X, beleza? Então, olha só, o que acontece quando eu coloco uma aceleração a favor da velocidade? Acontece o seguinte, essa aceleração vai dar velocidade para o corpo. Uma aceleração a favor da velocidade dá velocidade para o corpo, faz com que esse corpo aumente a sua velocidade. Tanto é que VF é maior do que V0. Tá? E aí, olha só, que tipo de movimento é esse quando nós relacionamos com aceleração? Nós chamaremos esse movimento de movimento acelerado, beleza? É um movimento acelerado. Por quê? Porque a sua velocidade aumenta com o passar do tempo, beleza? O seu ΔV é maior do que zero, é óbvio. Se eu fizer ΔV, que é VF menos V0, o VF é maior do que V0. Então vai me dar um número positivo. Então ΔV é maior do que zero. Eu tenho uma velocidade que aumenta com o passar do tempo. E eu tenho uma aceleração que é positiva, tá? Vamos estudar os sinais desses termos aqui. Lembra que variação temporal é sempre positiva? Porque é uma grandeza absoluta, o tempo só cresce? Beleza. O ΔV ele é maior do que zero. Por quê? Porque VF menos V0 vai me dar um número positivo. Se ΔV é maior do que zero, eu tenho um número positivo dividido por outro número positivo e vai me resultar em um número positivo também. Beleza? Então nós temos aqui uma aceleração que é positiva, uma velocidade que aumenta com o passar do tempo, tá? E esse movimento vai ser dado como acelerado. Beleza? E quando eu falo movimento acelerado, eu estou observando a aceleração do corpo. Tá? Porque quando eu observo a velocidade, eu pergunto para vocês, pessoal, esse movimento aqui, ele é progressivo ou é retrógrado? Pensem um pouco. É um movimento progressivo. Por quê? Porque o corpo se move a favor da trajetória. A posição do corpo aumenta com o decorrer do tempo. Beleza? Então, esse movimento, além de ser progressivo, ele também é acelerado. Tá? Então, aqui estudamos o movimento acelerado. O que define um movimento acelerado, beleza? E é muito importante que vocês percebam o sentido do vetor aceleração, se está no mesmo sentido do referencial,
e o sentido da aceleração. É muito importante. Vejam isso. Olha só, eu tenho o mesmo movimento, um pouco diferente, né? Eu tenho agora um movimento que continua na direção de x e ele continua para a direita. Ele continua a favor do referencial. A velocidade do corpo continua positiva, a favor do referencial, beleza? Então, olha só, esse movimento é um movimento progressivo, inclusive, tá? Só que agora eu tenho o seguinte, eu tenho que V0 é maior do que VF, beleza? A velocidade inicial do corpo, neste meu exemplo, é maior do que a velocidade final. O que aconteceu para isso ocorrer? Né? Por que isso ocorreu? Porque imagina que você esteja num carro e você esteja a 80 km por hora. Se você quiser diminuir a sua velocidade, você vai fazer o quê? Vai pisar no freio. Beleza? E frear o carro é diminuir a velocidade. Se eu frear esse carro, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma aceleração contrária à minha velocidade. Tá? Então, se eu coloco uma aceleração contrária à velocidade, eu estou retirando velocidade do corpo. Eu estou fazendo com que esse corpo perca velocidade. Beleza? É o contrário do exemplo que nós vimos anteriormente. No exemplo que nós vimos anteriormente, a aceleração estava a favor da velocidade. A aceleração dava velocidade para o corpo. Aqui não. Aqui a aceleração retira a velocidade. Faz com que esse corpo perca velocidade. Tá? E aí acontece o seguinte, acontece que a velocidade do corpo vai diminuir com o passar do tempo. E esse movimento vai ser chamado movimento retardado. O corpo retarda, o corpo diminui a sua velocidade, beleza? Então, o que define o movimento retardado? O movimento retardado é definido quando a velocidade do corpo diminui com o passar do tempo, beleza? Esse movimento existe, tá, pessoal? A palavra desacelerado existe, mas não é muito comum, tá? Nas provas, a palavra retardado é muito mais comum de aparecer. Então, se vocês virem a palavra retardado, vocês sabem que existe um movimento que a aceleração está contra a velocidade. A aceleração está fazendo com que o corpo perca velocidade, beleza? E aí, olha só, vamos calcular o ΔV. O ΔV é VF menos V0. É velocidade final menos inicial. Se eu fizer essa subtração, olha só, o VF é menor do que V0. Então, se eu fizer essa subtração, vai me dar um número negativo, tá? Porque VF é menor do que V0. Então, se eu tenho um ΔV negativo e um ΔT positivo, lembra que ΔT é sempre positivo? Eu vou ter aqui negativo, né? Dividido por positivo, vai me resultar em um número negativo. Qual é a consequência disso? A consequência é que a aceleração vai ser negativa também. Tá? Então, pessoal, não confundam esses termos. Não confundam. Nós vimos 4 termos que são muito importantes. Movimento progressivo, quando o corpo se move a favor da trajetória. Inclusive, esse aqui é um movimento progressivo. Nós vimos movimento retrógrado, que é quando o corpo se move contra a trajetória. E agora nós estamos vendo um movimento acelerado e um movimento retardado. Beleza? E aí nós vimos que essa aceleração está contrária à velocidade e está contrária ao referencial. Tenham cuidado com esses termos, tenham cuidado com essas definições. É importante que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Qual é a unidade de aceleração do sistema internacional? Ora, a aceleração é dada através dessa razão aqui. ΔV, ΔT. Qual é a unidade de velocidade do sistema internacional? Metro por segundo.
Qual é a unidade de tempo no sistema internacional? Segundo. Então, eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Olha, e se eu fizer essa multiplicação, eu encontro que a unidade de aceleração no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, se vocês virem essa unidade por aí, vocês já sabem que é uma aceleração. Não estranhem, tá? Beleza. Olha só. Agora, lá no MRU, nós vimos um gráfico importante, que é o gráfico posição por tempo, tá? Como a posição de um corpo se comporta com o passar do tempo. Vamos ver aqui agora o gráfico velocidade por tempo, tá? E é muito parecido com o gráfico da posição. É importante que vocês não confundam, tá? Um detalhe, como se comportava o gráfico da velocidade por tempo no MRU? Ora, tranquilo. O que define o MRU? Velocidade constante. Então, o gráfico de velocidade era sempre uma reta horizontal, era sempre constante, ela não variava, tá? Então, olha só, aqui eu vou ter algo diferente. Eu vou ter uma velocidade que varia. A velocidade não é mais constante, beleza? Essa velocidade ou aumenta ou diminui. É um movimento uniformemente variado. Ele possui aceleração, tá? Então aqui, eu tenho um gráfico onde o eixo horizontal é o eixo do tempo, o eixo vertical é o eixo da velocidade. Como que essa velocidade se comporta com o passar do tempo? Se você olhar para o gráfico, você vê que quanto mais o tempo passa, maior a velocidade do corpo, beleza? Ou seja, eu tenho um movimento que aumenta a sua velocidade com o decorrer do tempo. E que tipo de movimento é esse? É um movimento acelerado, beleza? Então aqui, ó, é um movimento acelerado, a velocidade do corpo aumenta com o tempo, tá? Se eu pegar esse pedaço aqui, esse pedaço é o nosso ΔV, é a variação de velocidade, né? Onde aqui é V0 e aqui é VF, e aqui é o ΔT, a variação temporal, beleza? E percebam também que esse gráfico forma um ângulo com a horizontal, um ângulo θ. Eu chamei de θ. É qualquer ângulo, beleza? E olha só a delicadeza da coisa. Lá no gráfico posição por tempo, quando nós calculávamos a tangente desse θ do MRU, o que nós encontrávamos? Nós encontrávamos a velocidade média. Agora, se nós calcularmos a tangente de θ no MRUV, no gráfico VT, o que eu encontro? Olha, vamos ver. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, beleza? De catetos ΔV e ΔT, tá? O que acontece se eu calcular a tangente de θ? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E qual é o cateto oposto a θ? ΔV. Qual é o cateto adjacente? ΔT. Se eu calcular a tangente, eu tenho que a tangente é ΔV sobre ΔT. E o que é ΔV sobre ΔT? É a aceleração. Então, se eu calcular a tangente do ângulo no gráfico VT, eu acho a aceleração do corpo, tá? E lembrando que esse movimento aqui é um movimento acelerado, beleza? A velocidade do corpo aumenta com o tempo, tá? Agora, olhem para esse gráfico aqui. Vejam, novamente, eu tenho um gráfico VT, ou seja, como que a velocidade do corpo se comporta com o passar do tempo, sendo que agora eu percebo que a minha velocidade diminui com o tempo. Quanto mais o tempo passa, menor a minha velocidade, beleza? E o que define esse tipo de movimento? Um movimento retardado, um movimento cuja velocidade vai diminuindo com o tempo.
o corpo vai perdendo velocidade, tá? E aí, olha só, eu tenho aqui novamente o meu ΔV, onde aqui é V0, e neste gráfico VF é 0, mas não tem problema. E aqui ΔT. Onde é que está o meu θ? Está aqui. Se eu calcular a tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente, ΔV sobre ΔT. Novamente, eu tenho a aceleração média do corpo. Tá? Então, galera, pelo amor de Deus, não confundam. É importante que em cinemática vocês tenham no sangue esses termos. Vocês não podem confundir retrógrado, acelerado, progressivo, retardado. Vocês não podem. São termos diferentes. E é importante que vocês saibam analisar gráficos. Cara, isso é essencial. Gráfico de cinemática cai praticamente todo ano na UERJ, seja no exame de qualificação, seja na prova específica de física. Então é importante, prestem atenção, saibam analisar gráficos, percebam o que está acontecendo naquele gráfico, percebam que gráfico é esse, quais são as informações que você pode tirar dele, beleza? É importante que vocês tenham esses termos muito bem degustados com vocês, tá? Agora o gráfico aceleração. O gráfico aceleração por tempo é bem tranquilo. Por quê? Porque no MRUV a aceleração é constante. Eu só posso ter 3 tipos de aceleração constante. Uma aceleração positiva, qualquer, ou seja, um gráfico aceleração por tempo positiva, aceleração constante. Um gráfico onde a aceleração é 0. Olhem só isso, galera. Um gráfico onde a aceleração é 0. E que movimento é esse com aceleração 0? Se a gente tiver um gráfico com aceleração 0, a gente não tem MRUV, a gente tem MRU. Quando a aceleração do corpo é nula, nós temos MRU e não mais MRUV. Beleza? E aqui um gráfico com aceleração negativa. Uma aceleração qualquer negativa e constante. Tá? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui. Não, antes disso, antes do problema, vamos ver a equação horária da velocidade. E aí, olha só, lá no MRU nós vimos a equação horária da posição, beleza? Que a gente comparou com uma função afim. Aqui nós temos uma equação horária da velocidade. E é muito parecido com a equação horária da posição. Olha só. A velocidade final do corpo pode ser dada através da velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, beleza? E essa função também é uma função afim. Por quê? Porque o gráfico VT é uma reta, ou é uma reta crescente, ou é uma reta decrescente, tá? E aí, olha só, como é que nós chegamos nessa equação? Do mesmo modo. Se vocês derem uma olhada, eu vou disponibilizar esse material em PDF para vocês lá na turma do Google Classroom da UERJ de Física e vocês podem dar uma olhada como nós chegamos nessa equação. E é uma ferramenta muito importante para vocês, beleza? VF é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Equação horária da velocidade. Deem uma olhada nesse problema aqui da UERJ, o exame discursivo, prova específica da UERJ de 2014. Dê uma olhada neles. Nele, né, no caso. Olha que problema tranquilo, pessoal. Olha só, ele vai te pedir 2 informações nesse problema. O que ele fala? Ele fala que o cérebro humano possui cerca de 36 segundos, certo? Para responder um estímulo. Na verdade, 0,36 segundos para responder a um estímulo. Tá? Então, por exemplo, se eu decido comer, olha só, se eu tiver o estímulo de comer, eu vou decidir comer. Mas
tempo vai demorar para eu começar o ato de comer? Vai demorar 0,36 segundos. Beleza? Então, o tempo de eu pensar e fazer é 0,36 segundos. Beleza? E aí, olha só. Se o motorista decide parar o carro, levará no mínimo esse tempo de resposta para acionar o freio. Então, o que acontece? Vamos supor, o motorista está lá com uma velocidade e ele decide parar esse carro. Do momento que ele decide até o momento que ele aperta o freio, ele demora 0,36 segundos para tomar essa decisão de apertar o freio, beleza? Então, olha só. Determine a distância que um carro a 100 km por hora percorre durante o tempo de resposta do motorista. Então, olha só qual é a ideia. O que eu fiz aqui? Eu fiz um esqueminha. Eu tenho um carro que está se locomovendo no eixo X, na direção X, certo? E nessa direção o referencial está para a direita. O que isso significa? Que toda a grandeza vetorial que estiver para a direita vai ser positiva. Tá? E o carro estava andando a 100 km por hora, uma velocidade constante de 100 km por hora, que é aproximadamente 27,8 metros por segundo. Lembram como que a gente transforma? A gente vai ter que pegar o 100 e dividir por 3,6. Tá? Então, olha só. O carro estava andando a 100 km por hora. Nesse ponto aqui, foi o ponto que o motorista quis apertar o freio. Ele teve o estímulo de apertar o freio. Beleza? Nesse ponto aqui... Meu Deus! Ó, nesse ponto aqui, o motorista recebeu o estímulo de apertar o freio. Porém, ele demora 0,36 segundos para apertar o freio. Certo? Então, o que eu fiz? Aqui é o ponto que ele recebe o estímulo e aqui é o ponto que ele realmente aperta o freio de fato. Tá? E aí acontece o seguinte. Quanto que ele anda até ele apertar o freio? Do tempo que ele recebe o estímulo até apertar o freio. É bem tranquilo de achar isso. Porque ele está com uma velocidade média de 100 km por hora, né, de 27,8 metros por segundo, e ele percorre durante um tempo de 0,36 segundos. Mas quanto que ele percorre? Isso é tranquilo. Por quê? Porque olha só, eu tenho aqui a equação da velocidade média. Como que nós calculamos a velocidade média? É a variação da posição dividido pela variação temporal. E eu quero achar justamente esse ΔS. Tá? O ΔS vai ser dado pelo produto entre velocidade média e ΔT. Ok? E aí é tranquilo. Por quê? Porque eu já tenho a velocidade média e eu tenho o tempo que ele percorre com essa velocidade. Então, se eu pegar ΔS é igual a velocidade média vezes ΔT, então eu vou ter ΔS é 27,8 vezes 0,36. Certo? Porque ele percorre 0,36 segundos com essa velocidade de 27,8 metros por segundo. E se eu fizer esse produto, eu encontro 10 metros. Beleza? Então, que informação é essa? É a primeira informação que ele pede. Determine a distância que um carro a 100 km por hora percorre durante o tempo de resposta do motorista. Beleza? Ou seja, do tempo que ele recebe o estímulo até apertar o freio, ele andou 10 metros. Tá? Ele andou 10 metros. Imagina se tivesse embriagado, né? Ia ser muito pior. Então, do tempo que ele recebe o estímulo até apertar o freio, ele anda 10 metros com essa velocidade. A segunda informação que o programa pergunta é a seguinte. Calcule a aceleração média imposta ao carro se ele para totalmente em 5 segundos. A pergunta é, qual é a aceleração que o carro precisa para parar em 5 segundos? Beleza? Isso é tranquilo também. Isso é tranquilo, porque olha só.
Eu coloquei esse ponto aqui como o ponto que o motorista aperta o freio, tá? Por quê? O que é parar o carro? Parar o carro é aplicar uma aceleração contrária ao sentido da velocidade. Eu tenho que fazer com que essa aceleração faça com que o corpo perca velocidade. Então eu vou aplicar uma aceleração contrária à velocidade. Ou seja, isso é um movimento o quê, pessoal? Retardado. Um movimento que a velocidade do corpo vai diminuindo, tá? Então olha só, aqui é o momento que ele de fato aperta o freio. Apertar o freio é desacelerar o carro. É aplicar uma aceleração contrária à velocidade. E daqui até aqui é o momento que ele aperta o freio. E nesse ponto aqui é exatamente o ponto onde ele para. O que é parar? Parar é possuir velocidade nula, velocidade zero, tá? Então, no momento que ele aperta o freio, ele estava a 27,8 metros por segundo. E aí, durante 5 segundos, apertando esse freio, ele para. Certo? Ele para, e parar é possuir velocidade nula, velocidade zero. A pergunta é, que aceleração é essa que vai fazer com que esse corpo pare? Então vamos lá. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar a equação horária da velocidade no MRUV. Foi a equação que nós acabamos de ver na parte teórica, onde a velocidade final do carro é dada pela velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? E olha só, qual é a velocidade final do carro? É zero. Qual é a velocidade inicial? É a velocidade que o motorista aperta o freio. Quando o motorista apertou o freio, ele estava com 27,8 metros por segundo, tá? E aí a velocidade final é zero. Então, zero é igual a 27,8 mais a aceleração vezes 5. Por que 5? Porque é o tempo que essa aceleração vai ser aplicada no carro, tá? O carro tem que parar em 5 segundos, o programa pede isso. E aí, olha só, 5 vezes A vai ser igual a menos 27,8. Ó, eu peguei esse 27,8 e joguei para o outro lado da equação, tá? Então eu tenho 5 vezes A é igual a menos 27,8. Eu vou isolar o A, vou passar o 5 dividindo. Então, a aceleração média é menos 27,8 dividido por 5. E isso me dá uma aceleração média de menos 5,6 metros por segundo ao quadrado. Lucas, por que menos? Porque, cara, é um movimento retardado. É um movimento com aceleração negativa. Olha só. É um movimento com aceleração negativa. Eu apliquei uma aceleração contrária ao sentido da velocidade. Então essa aceleração vai ser negativa. Tem que fazer com que esse carro pare. Então nesse problema da UERJ, é sim um movimento retardado. Olha só. Por isso que faz sim sentido eu encontrar uma aceleração negativa. Beleza? De menos 5,6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, qual é a aceleração que eu tenho que aplicar nesse carro para pará-lo em 5 segundos? Essa é a aceleração, tá? Então nós temos aqui duas respostas para esse problema discursivo de 2014. Um ΔS de 10 metros e uma aceleração de menos 5,6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos fechar a MRUV agora e vamos ver mais duas equações que são muito importantes para vocês. Eu não coloquei a demonstração dessas equações aqui, porque ficaria muito grande, tá? Mas é importante que vocês tenham essa equação em mente, tá? Porque olha só, eu tenho, lá no MRU, eu tenho a equação horária da posição. No MRUV, eu também tenho a equação horária da posição, sendo que ela é um pouquinho diferente. Ela é dada dessas duas formas aqui. A posição final do corpo pode ser dada através da posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de A vezes T ao quadrado, da aceleração vezes T ao quadrado, tá? Vocês podem pegar essa equação e colocar em outro formato, como?
Se eu pegar esse S0 e jogar para o lado esquerdo da equação, eu fico SF menos S0. E o que é SF menos S0? É ΔS. Então, ΔS vai ser V0T mais meio de AT ao quadrado. Tá? Essa é a nossa equação horária da posição no MRUV e não no MRU. Tá? Eu também tenho uma equação muito famosa, que é uma ferramenta que pode nos ajudar muito, que é o que nós chamamos de equação de Torricelli, onde a velocidade final do corpo ao quadrado ela é dada pela velocidade inicial do corpo ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é o ΔS. Tá? E percebam, por que essa equação é importante para vocês? Porque pode ser que vocês não precisem, né, não tenham a variável tempo. Tá? Vocês percebam que essa equação não depende do tempo. Tá? Então, às vezes, essa equação pode ser interessante para você resolver alguns problemas ou chegar a alguns resultados. Tá? Mais um probleminha da UERJ aí para vocês. Tá? Um problema também da mesma prova. Olha só, uma prova de 20 questões, discursiva, 2 delas são de cinemática. Cara, vocês têm que estudar isso aí. Vocês precisam se dedicar. Então, mais uma questão do exame discursivo de 2014, mais um problema de cinemática. Tá? Vou dar uns 30 segundos para vocês lerem. Tá? E o que esse gráfico aqui vai nos dizer? É um gráfico velocidade por tempo. Ou seja, como que a velocidade dos corpos A e B se comportam com o passar do tempo. Beleza? Deem uma olhada aí no problema. Vejam o que ele está pedindo para vocês. Então, olha só, pessoal. Primeira informação que esse problema discursivo pede para vocês. A primeira é a seguinte: calcule o deslocamento. O deslocamento do carro A e o deslocamento do carro B. Tá? Quanto que esses carros se locomoveram? Antes de mostrar para vocês a resolução, eu quero que vocês percebam o seguinte: uma coisa que eu não falei na parte teórica, eu vou falar para vocês aqui nesse exercício. Tá? Deixa eu achar aqui. Vermelho. Ó, lembram disso aqui? Vocês lembram disso? Então, olha só. Se eu isolar o ΔS, se eu multiplicar cruzado isso aqui, cara, o que acontece? Eu tenho que ΔS vezes 1. Aqui embaixo eu tenho o denominador 1. Beleza? Está implícito. Então, eu fico ΔS vai ser igual a velocidade média vezes o ΔT. Por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar para vocês que se eu fizer o produto de velocidade vezes o tempo, eu encontro o deslocamento do corpo. Isso é importante. Isso é importante. Principalmente para esse problema. Tá? Por quê? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar uma ferramenta muito importante para vocês aqui. Que se vocês calcularem a área do gráfico VT, vocês encontram o deslocamento dos corpos. Tá? Então, calcular a área. Por que calcular a área? Porque se eu calcular a área, eu estou fazendo o produto de V vezes T. Então, calcular a área do gráfico VT é achar o deslocamento do corpo por causa disso aqui. Tá? Então, quando o problema pergunta, encontre os deslocamentos de A e de B, ora, é tranquilo. É só eu calcular a área do gráfico A e a área do gráfico B. Tá? Então, vamos lá. Qual vai ser a área do gráfico A, por exemplo? Vamos fazer de A primeiro. A área do gráfico A é a área de um trapézio, galera. Geometria plana, geometria básica. Como é que a gente calcula a área do trapézio? A área do trapézio vai ser dada pela base maior,
certo? Base maior, 5, mais a base menor de 3, ó, base maior mais base menor, vezes a altura desse trapézio, olha, a altura é 2, vezes a altura, dividido por 2. Isso aqui vai me resultar em 8 metros. Então, qual é o deslocamento do carro A? 8 metros. O carro A se deslocou, percorreu 8 metros. E como é que eu encontrei isso? Calculando a área do gráfico A, que é a área do trapézio, formado pelo gráfico laranja. Tá? E como é que eu acho a área do gráfico B? Tranquilo. Se eu achar a área do gráfico B, eu encontro quanto que B percorreu. Qual foi o deslocamento de B? E como é que eu encontro a área do gráfico B? Eu faço a área do triângulo retângulo. Olha só esse triângulo retângulo aqui, olha. Mais a área do retângulo, que é esse retângulo aqui. Beleza? Como é que é a área do triângulo? Base, 2, vezes a altura, 3, certo? Dividido por 2. Então, cadê aqui? Deixa eu achar. 3 vezes 2 sobre 2. A área do triângulo. Base, vezes a altura, dividido por 2. Mais a área do retângulo. Qual é a área do retângulo? É a base 5 vezes 1, que é a altura do retângulo. Tá? Mais 5 vezes 1. Se eu fizesse essa soma, eu encontro um ΔS de 8 metros. Tá? Ou seja, eu encontrei o mesmo deslocamento tanto para A quanto para B. Beleza? E como é que eu achei esse deslocamento? Calculando a área do gráfico VT. Essa é uma ferramenta importantíssima que vocês fiquem no coração. Calcular a área do gráfico VT é achar o deslocamento. Tá? E aí, o que o problema pede mais? Calcule a aceleração do carro A. Bem tranquilo, galera. Bem tranquilo. Ele pede para vocês calcularem a aceleração do carro A no trecho de 0 a 2 segundos. Tá? E aí, como é que eu calculo a aceleração? É ΔV sobre ΔT. Vamos abrir esse ΔV. VF menos V0. Vamos abrir o ΔT. TF menos T0. Quem é VE? Olha só, quem é VF no intervalo de 0 a 2? O VF de A é 2 metros por segundo, olha. Porque o intervalo está aqui. A velocidade final é 2. Certo? Então, 2 menos a velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial? 0. Sobre o tempo final. Qual é o tempo final? Não é de 0 a 2? Então, o tempo final é 2. O tempo final é 2. O tempo inicial, 0. Então, eu tenho aqui 2 sobre 2, vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, aqui nós temos o corpo A que possui uma aceleração de 0 a 2 e depois, inclusive, ele não possui mais aceleração. Por quê? Porque a velocidade passa a ser constante. A velocidade não varia mais. Tá? Depois de 2 segundos, tanto B quanto A possuem velocidade constante. Beleza? Não possuem aceleração. Tanto é que, para A, ele pede a aceleração de 0 a 2. É óbvio. Porque é o único intervalo de A que possui aceleração. Beleza? Então fica aí. Mais uma vez eu mostrando para vocês que é importantíssimo que vocês saibam ler gráficos, que vocês saibam interpretar gráficos, que vocês saibam tirar informações desses gráficos. O que eles te dizem. Beleza? Aí vamos fechar a aula de hoje com mais um problema lindo da UERJ do ano passado. Se liga. Vou dar um tempinho para vocês lerem. Galera, mais uma vez, cinemática é um problema discursivo, galera. Bem tranquilo de ser resolvido. Ano passado, em 2020. Vamos lá, eu fiz um esquema aqui para mostrar para vocês esse problema, tá? Então, olha. Se liga, o que o problema fala? O problema fala que lá na Ponte Rio-Niterói, a distância entre 2 radares é de 1 km. Então, eu coloquei aqui
dois radares, o primeiro radar e o segundo. E a distância entre eles é de 1 km. Uma distância total, eu chamei de ΔS total, de 1 km. Tá? Ele fala o seguinte, que a velocidade máxima permitida na ponte Rio-Niterói é de 80 km por hora. Tá? E aí, ó, ele fala que um carro percorreu 0,81 km com velocidade de 90. Olha só, ele percorreu 0,81 km com velocidade de 90 km por hora. Tá? Ou seja, se ele andou 0,81, o que falta para ele andar para chegar no segundo radar? É só fazer a subtração de 1 menos 0,81. E eu encontro um valor de 0,19. Então falta ainda o carro percorrer 0,19 km. Beleza? E a pergunta é, ele falou que o carro percorreu com 90, 0,81. Ou seja, ele percorreu com uma velocidade máxima, na verdade ele passou da velocidade máxima que é de 80. A pergunta que ele faz é o seguinte, qual é a velocidade que o carro tem que ter, a velocidade máxima, para não ser multado? Qual é a velocidade máxima nesse trecho aqui para não ser multado? Então, olha só, acompanhem o raciocínio do problema, não se percam. A distância de um radar para o outro é de 1 km. 1 km, tá? Beleza. E a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Olha só que interessante. A pergunta é, qual é o tempo mínimo que eu posso fazer entre esses dois radares? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer primeiro. Qual é o tempo mínimo que eu posso ir de um radar para o outro? Ora, o tempo mínimo vai ser dado quando você percorrer com a velocidade máxima permitida. Entendeu? Então, se eu percorrer 1 km com a velocidade máxima permitida de 80 km por hora, eu acho o tempo mínimo para ir de um radar para o outro. Tá? Então, olha só o que eu fiz. Eu sei que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Certo? Ou seja, a velocidade média máxima, que é de 80 km por hora, vai ser o ΔS total de 1 km dividido pelo ΔT mínimo, ou seja, o tempo mínimo. O tempo mínimo que eu vou fazer de um radar para o outro. Se eu fizer menos do que isso, significa que eu passei da velocidade máxima permitida. E não pode. Tá? Ou seja, eu investi aqui, né, o ΔT mínimo vai ser o ΔS total sobre a velocidade média máxima, e eu tenho aqui que ΔT mínimo é 1 sobre 80, ou seja, a distância total de um radar para o outro dividido pela velocidade máxima permitida, 1 dividido por 80. Então eu vou achar um ΔT mínimo, certo? Uma variação temporal mínima de 0,0125 horas. O que essa informação me fala? Né? O que ela me traz de importante? Que o tempo mínimo que eu faço de um radar para o outro é de 0,0125 horas. Se eu fizer menos do que isso, eu usei uma velocidade máxima. Na verdade, eu ultrapassei a velocidade máxima permitida. Eu ultrapassei 80 km por hora. Tá? E não pode. Então, essa é a primeira informação que nós tiramos. Então, olha só, eu tenho que percorrer uma velocidade... Na verdade, eu tenho que percorrer 1 km com o tempo mínimo. E olha só, o problema fala que ele percorreu 0,81 km com essa velocidade de 90 km por hora. E aí eu vou achar esse tempo que ele fez esse trajeto aqui. Eu preciso encontrar esse tempo. Vamos encontrar. Mesma ideia. Vou aplicar a equação da velocidade média. Certo? Então, olha só. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Ou seja, a velocidade média que ele fez no primeiro trecho vai ser o tamanho do primeiro trecho dividido pelo tempo, né, do primeiro trecho.
Então, se eu isolar o ΔT1, eu encontro que ΔT1 é 0,81, certo? Sobre 90, tá? Ou seja, o ΔS1 por velocidade média 1. E aí eu vou encontrar esse valor aqui para o ΔT1. Ou seja, o carro, o motorista percorreu esse trecho em 0,009 horas. Beleza? Olha só que informação importante. Ele percorreu esse pedaço em 0,009 horas. Então, olha, ele tem que percorrer de um radar para o outro em 0,125 horas. É o tempo mínimo que ele pode fazer, certo? Se ele percorreu esse primeiro trecho em 0,009, qual é o tempo que ele pode fazer nesse trecho aqui? É só diminuir. Eu vou fazer 0,0125 diminuindo 0,009. E olha a informação que eu vou encontrar. Eu vou encontrar que o carro tem que fazer esse trecho aqui em um tempo mínimo de 0,0035 da hora. Tá? Então, se ele fizer menos do que isso, ele vai ser multado. A pergunta é, qual é a velocidade máxima que ele pode ter no trecho 2? Tranquilo também, eu tenho o tamanho do trecho 2, que é 0,19 km, e eu tenho o tempo máximo, que ele, na verdade, o tempo mínimo que ele pode fazer, que é de 0,0035. Vou novamente aplicar a equação da velocidade média para o trecho 2. Então, olha só, se eu aplicar a equação da velocidade média para o trecho 2, olha o que eu encontro. A velocidade média de 2 vai ser ΔS2 sobre ΔT2. Se eu fizer essa divisão de 0,19 por 0,0035, eu encontro, mais uma vez, a velocidade média que ele pode fazer nesse percurso, neste trecho aqui. Tá? Então, o segundo trecho, se ele andou o primeiro com 90, o segundo ele vai ter que andar com uma velocidade máxima de 54,29 km por hora, galera. Olha só que interessante. Tá? Se ele andar com uma velocidade maior do que essa, ele vai ser multado, porque ele vai fazer em um tempo menor do que 0,0125. Tá? Então percebam a delicadeza do problema, percebam que é passo a passo. E percebam também que você precisa de pouquíssimas ferramentas para resolver isso. Vocês precisam mais interpretar. E é outra chave importante para vocês. Problemas de cinemática na UERJ é interpretação. Vocês precisam saber interpretar. Vocês precisam saber tirar informações. Vocês precisam saber criar esqueminhas. Sabe? Não precisa saber desenhar. É só você fazer um esqueminha bem tranquilo para vocês se acharem no problema. Tá? É preciso saber interpretar gráficos, é preciso saber tirar informações de gráficos. Então, galera, fica aí essa aula para vocês, fechando a MRU, fechando a MRUV, terminamos 2 tipos de movimento, com algumas questões da UERJ. Eu vou deixar esse material para vocês em PDF, lá no Google Classroom, na turma de Física da UERJ, beleza? Vou deixar também uma lista com exercícios para vocês sobre esses 2 temas, tá? E um forte abraço e até a próxima. Valeu!